Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade, vencendo a incredulidade. Hoje, meus irmãos, com esse tema, bem importante se abordar no dia de hoje, isso em relação à fé, É bem interessante abordarmos esse tema, até para trazer realmente fortalecimento para nossa fé, para nossa confiança, no nosso Deus. Hoje veremos aqui como nós definitivamente vencer, como nós podemos, vencer definitivamente a incredulidade, que são as dúvidas que surgem ali em nossas vidas, e acabam ali levando a gente a duvidar, do que Deus tem a fazer em nossas vidas, do que Ele nos promete, das coisas das coisas e como Deus quer agir, em nossas vidas. Isso é o que a incredulidade acaba nos levando, a fazer, né? Portanto, é importante que a gente medite, nisso e vejamos maneiras de vencermos, ali a incredulidade e confiemos mais no nosso Deus. Mas deixo, aqui já de antemão, se possível for, esse pedido, se os irmãos puderem, por gentileza, deixar o like, deixar o comentário, certamente colaborará e ajudará, auxiliará na divulgação dessa pregação e logo mais pessoas poderão ser alcançadas por meio da mensagem que hoje eu vos trago, Então, os irmãos podem acabar colaborando dessa forma, deixando o like, o comentário. Isso acaba ajudando ali na divulgação e mais pessoas são alcançadas por meio da mensagem, que hoje eu vos trago. Então, deixa esse pedido aos irmãos, se os irmãos puderem fazer isso, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso aumentará ali, a divulgação da pregação, que hoje eu vos trago, que inclusive é um tema bem interessante, e importante de se abordar, que é a firmeza ali, como firmarmos também ali a nossa fé, embora que não diretamente, mas vencendo ali a incredulidade, Então, deixa esse pedido, já de antemão aos irmãos, se possível for, por gentileza, e, sem mais aqui demoras, vamos dar início, ao nosso estudo de hoje. A passagem base, do nosso estudo de hoje será Marcos 9, dos versículos 22b ao 24, que nos é dito o seguinte: Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. E aí, Jesus no 23 ele responde da seguinte forma: Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Então, essa é a passagem base de hoje, meus irmãos, que hoje nós meditaremos, O contexto em si, de uma forma resumida, é o pai que pediu ali, para que Jesus, por seus discípulos não conseguirem expulsar o espírito impuro que estava dentro dele, ele pede a Jesus. Só que ele pede, provavelmente ali pelos discípulos não terem dado certo, ou então ele até pode ter duvidado naquele momento também, acabou que sobrou, ali e teve dúvida, naquele momento, Talvez ali as esperanças estavam acabando, estavam ali cessando, né? E Jesus ele responde, ele confronta ele com a pergunta que ele fez, No caso, com a resposta que ele deu. Se puder, ele perguntou a aquele homem. E ele responde: tudo é possível para aquele que crê. E aí o pai, em humildade, ele responde: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade, que é o tema de hoje. É bem interessante essa passagem, bem importante de se abordar, principalmente ali para vencermos, e superarmos a incredulidade. O relato de Marcos 9, dos versículos 22b ao 24, apresenta uma das mais intensas expressões humanas diante de Cristo. Eu creio, o pai ele diz o seguinte: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Ditas por um pai desesperado ao ver o sofrimento de seu filho, resumem a luta que existe dentro de todo aquele que busca confiar em Deus. Há momentos em que cremos, de fato, mas diante das circunstâncias sentimos a fé vacilar. Assim como esse homem, muitos de nós podemos afirmar que acreditamos, mas também certamente podemos reconhecer
que ainda assim, na fé, né, há a presença de dúvidas e fraquezas que acabam nos cercando, né? Então, isso se torna presente, não que deva ser algo recorrente, eu diria, né? A fé ela tem que superar isso. Isso não é, uma desculpa, né? Não é desculpa para permitir a incredulidade, né? No entanto, a gente pode afirmar com certeza que todos nós somos sujeitos, né, ali a, a termos dúvida em nossa vida, né? Principalmente se a gente levar de acordo com a lógica humana, né, que tenta limitar Deus à lógica humana, né? Então, é isso que também acaba dando, né, ali surgimento às dúvidas, né, em nossas vidas, que é levar ali também tudo, né, de acordo com a lógica humana, né, não levando no contexto da fé. Esse episódio, ele nos convida a refletir sobre a realidade da nossa fé, né? Será que confiamos em Deus apenas quando tudo está sob o controle? Ou conseguimos descansar em sua soberania, mesmo quando as situações parecem sem saída? Né? São questões que cabe a cada um de nós, né? Meditarmos ali profundamente, né? Meditarmos ali verdadeiramente. E se caso, né? Ainda assim, estivermos falhando nisso, ainda há tempo de nos arrependermos, ainda há tempo de buscarmos firmar a nossa fé em Deus e de confiarmos mais nele, né? Precisamos pedir o seu auxílio para que a nossa fé seja firmada, assim como esse homem pediu, né, o auxílio, né? Para superar a incredulidade, a gente tem que pedir a Deus em nome do Senhor Jesus, para que consigamos vencer a incredulidade em nossas vidas. Prosseguindo, a incredulidade ela não se manifesta somente em negar a existência de Deus, mas também quando hesitamos em crer que ele pode agir em nosso favor. A oração do pai aflito não foi apenas um pedido de socorro para o filho, mas também um clamor pessoal por transformação interior. Então, né, ele fez basicamente uma oração de certa forma, né? Um pedido ali de ajuda, né? Um pedido realmente profundo de humildade, um clamor pessoal para que ele fosse transformado, para que ele tivesse ali mais fé, né? Esse foi o pedido que o pai ali daquele menino ele acabou fazendo, né? Ele aflito ali, né, diante daquela luta, diante daquilo que ele passava, pediu o auxílio de Deus para que ele, né, pediu ali, na verdade, né, ali apresentando-se diante do Senhor Jesus, né, apresentando-se ali diante do Senhor Jesus, pediu para que pudesse, né, ali ser ajudado, né, ali a superar a sua incredulidade, né? Nós também podemos fazer isso em nossas orações, né? Nos apresentarmos perante Deus, em nome do Senhor Jesus, e pedirmos: Pai, ajude-nos a superar a nossa incredulidade. A gente pode apresentar diante de Deus fazendo esse pedido de forma sincera, humilde, e certamente tudo isso colaborará, né, para a vitória sobre a incredulidade. A incredulidade, ela não se manifesta somente, né, em negar ali a existência de Deus, né? Nós já citamos isso, né? Mas também quando nós hesitamos ali em crer que ele pode agir em nosso favor. Isso também é bem importante de nós destacarmos aqui. Às vezes nós negamos, né, isso, não permitimos com que Deus haja em nossa vida porque deixamos de crer. Então, somente destacando essa questão, né? E que o pai ali, ele basicamente clamou ali, né, de uma forma mais prática, mais simples de se dizer, ele apresentou um clamor para que houvesse ali, né, transformação interior em sua vida. Outros personagens bíblicos também viveram essa tensão. Abraão, que é chamado pai da fé, né, riu ao ouvir ali da promessa, né, que teria um filho em sua velhice. Isso se encontra em Gênesis 17, versículo 17, né, onde encontramos o seguinte: Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu aos 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos teria um filho? Então, fica aqui um grande exemplo de que até aquelas pessoas que deram um grande exemplo de fé, Abraão é chamado pai da fé, né? Até estes acabaram duvidando em certos momentos. Então, fica claro aqui para cada um de nós que todos nós, cada um de nós, somos sujeitos à incredulidade, somos sujeitos à dúvida. No entanto, nós não podemos deixar com que isso permaneça sobre nossas vidas.
Nós não podemos deixar com que isso, né, prevaleça ali acima da fé, né? É isso que nós temos que vencer. A dúvida pode surgir ali, mas a gente pode repreender em nome de Jesus e pedir o auxílio de Deus para que a gente possa, né, melhorar nisso, apresentar perante Ele a nossa dúvida, para que a gente confie mais em Deus. Isso é algo lícito de se fazer, né? Então fica claro aqui que todos nós também somos sujeitos ali à incredulidade, à dúvida em si, né? Não direi incredulidade, mas a dúvida, né? E outro exemplo também que a gente pode destacar é o próprio apóstolo Pedro que andou sobre as águas, que começou a afundar quando desviou os olhos de Jesus e se deixou dominar pelo medo. Isso é algo bem importante, né, também, que a gente pode dizer que também é um dos motivos que acabam levando nós à incredulidade, né, também a falta de confiança no nosso Deus, né, que é o desviar dos olhos, né, ali, deixar de olhar para Deus, né, deixar de olhar ali também para o Senhor Jesus, né. Tudo isso ali acaba, né, isso no caso para o nosso Deus, as suas obras, promessas pelo seu amor, falando de Jesus, né, ali olhando para o que ele fez na cruz, o seu amor também, né, ali que ele nos deixou, o nosso mestre, né? Quando a gente deixa de olhar para isso, acaba que a gente olha mais para os problemas e olhando mais para os problemas, a gente tende só a afundar e de certa forma, né, fazendo uma comparação com o que Pedro ali estava passando, né, naquele mar, nós começamos a nos afogar em nossos problemas. E aí a gente tem que clamar a Deus para que a gente possa, né, ali, em nome de Jesus, sermos levantados, né, mais uma vez. Então, essa é também uma das formas de nós vencermos, né? Deixarmos de olhar mais para os problemas e deixarmos os nossos olhos fixos, né, no Senhor Jesus. Então fica claro aqui mais também um exemplo, né, que a gente vai ler aqui agora, Mateus 14, dos versículos 30 ao 31, onde encontramos o seguinte nessa passagem. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, até Pedro, a gente vê que foi um dos maiores apóstolos também, né? Pedro ali, até esse que andou com o Senhor Jesus também duvidou, né? Então, vemos exemplos aqui de homens realmente ali, né, servos do Deus Altíssimo que também duvidaram. Todos nós somos sujeitos a dúvidas. Agora, o problema é que a gente tem que vencer, né, isso. Não diria nem problema, né? No caso, a luta, né, o que a gente tem que vencer é isso, né? Não deixarmos com que a dúvida prevaleça sobre a fé, né? Mas que a fé prevaleça sobre a dúvida. E até os discípulos que viram os milagres com os próprios olhos pediram a Jesus, aumenta-nos a fé. Lucas 17, versículo 5. Esses exemplos mostram que a dúvida não é incomum, mas um desafio real que acompanha o caminho da fé. Portanto, ao iniciar esse estudo, somos chamados a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que a fé precisa ser constantemente fortalecida em Deus. O pedido do Pai, registrado em Marcos, é mais do que um relato histórico, é um convite a todos nós. Somos convidados a clamar: Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Esse reconhecimento sincero nos leva a uma fé mais madura, não baseada em nossas forças, mas sustentada pela graça de Deus. Então essa é a introdução, né? Destacando aqui um pouco, né, exemplos ali de pessoas que duvidaram, né? Essa passagem em si também, que é bem interessante, né? Para que a nossa fé seja fortalecida, firmada em Deus, busquemos fazer a sua vontade. A princípio é isso que nós aqui destacaremos na introdução. E para prosseguirmos aqui, né, entraremos no seguinte tópico. Por que duvidamos, né? Que é algo também interessante de nós duvidar, né? No caso de nós meditarmos, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, tá, mas Deus ele é o Deus do impossível. Mas por que que ainda assim nós duvidamos? Por que que ainda assim, às vezes nós acabamos agindo como incrédulos, como pessoas que não são confiantes no nosso Deus? Por que que a gente ainda age dessa forma, né? É uma meditação lícita, né, que a gente pode trazer aqui para as nossas vidas. Então, vamos dar início, entrarmos, né, nesse tópico
meditaremos um pouco aqui à luz da Bíblia, né? Sobre o porquê que nós duvidamos. A dúvida, ela é um dos maiores desafios da fé cristã. Mesmo diante de tantas provas do poder e da fidelidade de Deus, o coração humano tende a vacilar. O pai do menino, né, ali possesso, em Marcos 9, duvidou porque via a dor e o sofrimento se repetirem ao longo dos anos, e a sua esperança parecia enfraquecida. Assim acontece conosco. Quando as dificuldades se estendem facilmente, esquecemos o que o Senhor já fez e passamos a olhar apenas para o problema presente. Então é o que acaba levando a gente a falhar, né? Quando a dificuldade acaba se estendendo, acaba aumentando, né? Até mesmo pode ser até a prova, né? Somos provados, né? A gente acaba olhando e se esquecendo ali do que Deus fez por nós já. Se esquecemos pelo fato dele já ter nos trazido para sua verdade. Se esquecemos pelo fato, né, de ele ter sido misericordioso conosco, ter nos guiado em sua justiça, em sua bondade. Nos esquecemos de tudo isso. E junto com isso, surge a incredulidade. E a incredulidade ela só vai sendo aumentada, 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 né? E logo ali, ela se torna um grande problema, né, em nossas vidas. Ou seja, quando a gente começa ali nas provas, né? Às vezes a gente acaba olhando demais pro problema. E isso nos leva ali a parar de crermos, né? Não a parar de crermos, mas duvidarmos, né? Isso nos leva ali a duvidarmos e a olhar somente para o problema. E nos esquecemos ali do que o Senhor já fez por nós. Então, fica também de importante aqui outra maneira, né? Da gente vencer a incredulidade. Que é quando aparecer um problema, a gente se lembrar, olha, Deus já fez isso por mim, já fez isso por mim. Seja milagre, seja livramento, seja bênção, seja o que for. Se lembrando de tudo isso que Deus fez em nossas vidas, certamente a incredulidade acaba sendo vencida cada vez mais, né? Claro que não é do dia pra noite, no entanto, né? É algo que a gente acaba ali, quanto mais exercitando, né? Mais a gente acaba ali vencendo em si, né? Então olha que interessante, né? É isso que acaba acontecendo. A gente olha para o problema, se esquece do que Deus fez por nós e passamos a duvidar. E isso acaba nos levando ali à incredulidade. Só um momento, irmãos. Bom, prosseguindo aqui, agora aqui a partir do terceiro parágrafo, terceiro aqui, na verdade, prosseguindo aqui, né? Mas, né, ao refletirmos com calma, percebemos que não temos motivos para desconfiar de Deus, para pararmos de confiar nele, para sermos incrédulos. E aí, né, vem aqui mais meditações, né, mais perguntas que a gente pode fazer para si mesmo. Quantas vezes ele já nos socorreu em situações que pareciam impossíveis? Quantas portas se abriram no momento certo? Quantas vezes fomos protegidos de perigos que nem mesmo chegamos a perceber? São perguntas que nos levam a refletir e vemos que Deus ele realmente já agiu de forma grande, né, em nossas vidas, abrindo portas em certos momentos, nos livrando e nos ajudando em momentos que pareciam impossíveis, e até mesmo nos livrando ali, seja onde for, seja do que for, de perigos que nós mesmos nem chegamos a perceber. Então, com isso, com essa reflexão, nós vemos que não há motivo para a gente desconfiar de Deus, né? Cabe a cada um de nós ali realmente meditarmos e buscarmos, né, verdadeiramente ali crer no nosso Deus e exercermos, né, a nossa fé nele. Então, somos chamados, né, a fazer isso em nossas vidas, né? Procurar ali exercitar a fé e também é importante que a gente se lembre do que Deus já fez por nós, né? E até sua bondade que prevalece até hoje. Dessa forma, a gente acaba vencendo também a incredulidade. É uma ótima forma de nós vencermos a incredulidade, né? Nós acabamos ali crendo mais quando nos lembramos ali
do que Deus já fez por cada um de nós, né? Isso já é uma ótima forma ali de nós vencermos a incredulidade em si. Então, prosseguindo, o simples fato, né, de estarmos vivos, sustentados dia após dia, já é evidência clara de que o Senhor cuida de nós. Ele nos revelou a sua verdade, nos chamou para perto de si e continua nos guardando em meio a tantas tribulações. Então, esse simples fato de estarmos vivos, sustentados todos os dias, já é evidência ali de que Deus ele cuida de nós. Outro ponto que é crucial também, ele nos revelou a verdade. Nos chamou para perto de si e continua guardando em meio às tribulações, né? Nos guardando em meio a tantas tribulações. Tudo isso acaba levando nós a meditarmos e realmente pensarmos. Por que é que nós duvidamos? Por que que a gente deixa de crer, né, no nosso Deus, né? E isso principalmente para mim, né? Para mim, né? São perguntas que realmente nos levam a meditar, porque Deus ele sempre cuida de nós. Deus ele sempre permanece conosco auxiliando. Mas o coração humano ele sempre tende a duvidar, sempre tende ali a deixar de crer em Deus. E é por isso que nós somos convidados a vencer, né, a incredulidade. Inclusive é o próximo tópico que nós veremos, que é como definitivamente vencermos ali a incredulidade. A Escritura, ela insiste nesse ponto. Israel, mesmo após atravessar o Mar Vermelho, vendo as águas se abrirem diante deles, duvidou no deserto. Então, meus irmãos, vou trazer essa passagem aqui, que inclusive fica até, no caso, ela é uma advertência para cada um de nós também, né, quanto à murmuração. Mas é bem interessante aqui a gente destacar também. É dito o seguinte pelos israelitas: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha isso. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Meus irmãos, é isso que Satanás tenta colocar em nossa mente. Ele tenta fazer com que nós nos lembremos lá do Egito, quando vivíamos ainda no Egito, né, no sentido espiritual, no sentido também aqui fazendo a comparação, né, quando vivíamos no engano. Ele tenta dizer para nós que quando a gente vivia na vida pregressa, que a gente era feliz, que a gente vivia com liberdade, com tudo isso e aquilo. Mas quando não era. É praticamente agir com cegueira, né? Quando agimos dessa forma, né? E é o que ocorre aqui nessa passagem. Eles acham que tinham tudo. Mas a gente sabe muito bem que não era, né, meus irmãos? O faraó lá, nossa, eles viviam praticamente em escravidão, né? Era escravidão ali. Trabalhavam sem parar todos os dias, né? Deixavam de guardar o sábado, muito provavelmente, né, ali. Trabalhavam todos os dias. Teve até o momento em que o trabalho ficou mais pesado, se eu não me engano, porque deixaram de dar trigo, se eu não me engano, foi isso. Ou foi palha, algo assim, né? Aí tiveram que trabalhar cada vez mais ali. E eles achavam que tinham muito ali. Só que eles não tinham nada, né? É isso que Satanás tenta colocar em nossas mentes, né? Para que achemos que o Egito nós tínhamos muito. Mas o muito nós temos agora. Porque antes no Egito nós não tínhamos a Deus. Mas hoje, né, ainda que passemos pelo deserto, né, pelas tribulações, dificuldades da vida, nós temos ao nosso Deus, né, ao nosso redor, diante de nós, né? Então nós somos convidados a refletirmos dessa forma e a não nos esquecermos, né? Se eu não me engano aqui também já foi logo após ali, né, o povo ali passar, né, por toda aquela questão ali do faraó, né, tal. Ou seja, a coluna de fogo, teve também, se eu não me engano, a de fumaça, não lembro exatamente, né? Eu não lembro exatamente também quando foi, mas também tem a o maná, né, que desce do céu. Tudo isso eles receberam, mas eles olharam tanto para o que eles estavam passando, começaram a ser incrédulos.
E olha o que a incredulidade levou eles a fazer: reclamar, murmurar. Murmurar a gente pode destacar que é basicamente uma oração ao contrário. Ou seja, né? Tudo ali acaba colaborando, né? Isso falando da incredulidade para levar a gente para realmente errar, para pecar. Né? Incredulidade se já não é algo, já é algo que não é do agrado do nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E nós somos convidados aqui a nos lembrarmos, né, do que Deus já fez por nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia, para que assim perseveremos no caminho, né? Prosseguindo, os discípulos, mesmo após presenciarem Jesus multiplicando pães e curando enfermos, eles se assustaram nas tempestades e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Marcos 4:41, inclusive, já foi feito estudo sobre essa passagem, né? Tá no canal também. Convido os irmãos a assistirem. Aqui no canal. Aqui essa passagem um mês atrás, né? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Convido aqueles que não viram, né, a assistir essa pregação também. É bem interessante. E voltando, né, que ao estudo, né, o problema, ele não era ali a ausência de sinais, mas a facilidade em esquecer quem é o autor de todas as coisas. Então, o problema ali não era falta de sinal. Hoje em si, na Bíblia, na palavra de Deus, a nossa vida em si, nós já vemos grandes sinais do que Deus já fez por nós, meus irmãos. E sinal ali do poder de Deus, né, ali, do que Deus ele já fez, né, do seu grande poder, isso é o que não falta. Agora, o que existe é a facilidade em esquecermos quem é o autor de todas as coisas. Quem é que faz tudo isso? Isso que acaba levando a gente a parar de, no caso, a duvidarmos, né? Que é a facilidade em esquecer quem é o autor de todas as coisas. Tudo isso acaba colaborando, né, para isso, né? Quando esquecemos ali, né, olhamos demais pro problema, esquecemos quem fez todas as coisas e logo duvidamos. Então é outra forma de vencermos a incredulidade. Olhando, né, para Deus, os olhos fitos no nosso Deus, olhando também com os olhos fitos para o que Jesus consumou na cruz, onde obtemos o perdão dos pecados, né? Tudo que Deus já fez em nossas vidas também é outra forma de nós meditarmos e isso alimenta, né, a nossa fé. Então, é esse o problema, né? Não é a ausência de sinais, mas a facilidade de esquecer quem é o autor de todas as coisas, de tudo que da terra, do céu, do mar, tudo que neles existe, né? É isso que acaba ali levando a gente a duvidar. Então, sinal é o que não falta. O problema é a gente se esquecer realmente ali do que quem fez, quem fez, né, ali todas as coisas. Duvidamos porque olhamos mais para as circunstâncias do que para o Criador. Esquecemos que tudo foi feito por Ele, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, conforme Salmo 146, versículo 6. O mesmo Deus que trouxe à existência toda a criação é quem sustenta a nossa vida. Quando recordamos isso, a incredulidade perde a força, porque entendemos que aquele que já fez tanto por nós não nos abandonará agora. Refletir sobre essa realidade é fundamental. A dúvida só se fortalece quando esquecemos e ignoramos as obras de Deus em nossas vidas. Mas, não só em nossas vidas, mas em toda a criação. Perdão, eu acabei finalizando aqui, mas fazendo aqui mais uma vez, né, a leitura, a dúvida, ela só se fortalece quando esquecemos e ignoramos, né, ali as obras de Deus, não só em nossas vidas, mas em toda a criação. Por isso, somos chamados a cultivar a memória da fé, lembrando constantemente o que o Senhor já fez, pois isso renova nossa confiança para enfrentar o presente e esperar o futuro. Então, cultivando ali a memória da fé, cultivando também ali, lembrando-se do que Deus já fez por nós, é uma ótima forma também ali de fortalecermos a fé, né? Isso renova a confiança. Lembrarmos do que Deus já fez por nós, lembrarmos de quem Deus é, lembrarmos, né, ali
que Ele é soberano, que Ele é eterno, Ele é imutável. Tudo isso colabora para que vençamos a fé. E isso, né, principalmente para mim também aqui, que se não vigiar também caio da mesma forma, né? Todos nós somos sujeitos a isso. Cabe a cada um de nós buscarmos ali o auxílio em Deus para vencer. Então, é esse, né, o motivo de por que que nós duvidamos. Nós olhamos mais para as circunstâncias, olhamos mais para os problemas, nos esquecemos do que Deus já fez, esquecemos de quem Deus é, nos esquecemos ali dessas coisas que são principais e são essenciais em nossas vidas. E tudo isso nos leva a duvidar. Mas quando a gente fortalece nisso, se fortalece nisso e não falhamos nisso, aí a gente tem uma fé bem grande, uma fé fortalecida e firmada na rocha, firmada também em nosso Deus. Então, cabe cada um de nós aqui buscarmos a cultivar ali a memória da fé, se lembrando de tudo que Deus ele já fez, lembrando também das promessas que ele nos deixou, né? Inclusive lá em Apocalipse 21, me veio aqui à mente, né? Apocalipse 21, a partir do 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, vemos aqui a promessa, né, de que a terra em si será toda restaurada. Já pensou, né, ali olharmos e meditarmos, né, não haverá mais dor? Levando isso na lógica humana, né, que tenta levar tudo ali no sentido ali da lógica, né, ali limitado tudo à lógica, né, de acordo com a lógica. Isso é totalmente impossível. Basicamente, toda vez que nos acordamos com dor na perna, dor na coluna, dor de cabeça. Quando passamos muito tempo fazendo esforço físico, dá aquela dor naquela região. Quando usamos muita mente para fazer algo, dá aquela dor na cabeça. Ou seja, né, lembrar das promessas que Deus nos fez, né, isso levando em relação à fé, não segundo a lógica humana, acaba aumentando ali mais a nossa confiança no Senhor, né? Então, lembrar-se do que Deus é, lembrar-se ali das promessas de Deus, né, da sua fidelidade, da sua bondade, tudo isso colabora para que a nossa fé ali seja cultivada e cada vez mais ali fortalecida. Então, antes de darmos início ali aos passos, de uma forma resumida de como vencermos a incredulidade, fica também essa questão aqui, né, de como nós podemos vencer a incredulidade dessa forma. E agora, prosseguindo, né, com o último tópico de hoje, né, como vencer, né, como definitivamente vencer a incredulidade e confiar mais, é isso que nós veremos agora. Vencer a incredulidade não é um ato instantâneo, mas um processo contínuo de crescimento espiritual. A fé precisa ser alimentada diariamente, fortalecida pela lembrança das obras de Deus, pelo estudo das Escrituras e pela prática da oração. A Bíblia mostra que a confiança em Deus não nasce de nós mesmos, mas é cultivada pelo relacionamento constante com Ele. A gente vai ver aqui um pouco mais à frente que a fé, né, foi colocada a comparação, que a fé ela é como um músculo. Vamos trazer um exemplo aqui. Uma pessoa que vai para academia. A pessoa ali ela não vai na academia uma vez no mês e acha que vai ficar forte. Não. Ela vai ali na semana, né? Nós, se caso, né, frequentarmos, né, ali esse ambiente, vai ali na semana, né? Faz os exercícios o quê? E ali nos dias da semana vai ali exercitando, né, cada vez mais exercitando, para o quê? Para alcançar um músculo bem forte, né? A mesma coisa é a fé, né? A gente não deve pensar que, eu assisti um culto no mês ali, eu já vou estar com a minha fé firmada, que eu vou estar forte para isso e aquilo. Não, né? Eu posso dizer que a pessoa vai acabar caindo, né? Ela vai cair ali da fé, se não permanecer ali exercitando, né? Ali a fé,
Por exemplo, uma das formas aqui de fortalecermos é alimentando-se da palavra de Deus, por exemplo, né? Se a pessoa ali, ela só exercita uma vez no mês, por exemplo, acaba que ela não vai ter uma fé firme. Uma fé que ali tende a cair. Então, é como um músculo ali em exercício, né? Se não for exercitado, não vai ser fortalecido. A mesma coisa é a fé, né? Claro que trazendo a comparação aqui. Então, a Bíblia ela mostra que a confiança em Deus ela não nasce de nós mesmos, mas é cultivada pelo relacionamento constante, quando buscamos a Deus constantemente, né, ali em nossas vidas. E agora, dando início aqui, foi separado em 6 tópicos. Veremos aqui como nós podemos ali vencermos a incredulidade definitivamente e confiarmos mais. Não é algo que é do dia para a noite, mas se certamente buscarmos ali, praticarmos, certamente seremos ali fortalecidos. Então, primeiro ponto, né, que será colocado aqui, alimentar-se da palavra de Deus. A fé cresce quando ouvimos e meditamos na palavra. Paulo ele nos deixa bem claro, né, aqui escrito em Romanos 10:17 o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, mas em outras versões da palavra de Deus, né? Inclusive, posso até substituir aqui que de Deus é o que creio que esteja ali mais aproximado ali do original, né? Lá no grego, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir, né, da palavra, pela palavra ali de Deus, nesse sentido, né? E, se eu não me engano, na Almeida, né, está escrito assim, Romanos 10 ali, então tá aqui, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Olha que interessante, né? Então se a gente não ouve, a gente acaba não buscando ali praticar, né? No caso, se a gente não ouve, né, a gente acaba ali não tendo o que praticar, né? E logo também a nossa fé ela não é fortalecida diariamente. Então, substituir aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir, né, pela palavra de Deus. E isso significa que não basta apenas ter contato esporádico, ou seja, contato raro ali, de forma rara com as escrituras. É necessário um envolvimento diário. Quando lembramos das promessas, das obras passadas e da fidelidade de Deus, nossa mente ela é renovada e fortalecida contra a dúvida. E isso nos leva a crermos mais, nos leva a termos a nossa fé firmada no nosso Deus. E a nossa confiança não se abala. Então, esse é o primeiro ponto, eu diria que é essencial. E o mais a gente vai exercitar é se alimentar da palavra de Deus. Dessa forma a gente acaba fortalecendo a fé. E fortalecendo a fé, a gente acaba ali dando, fazendo uma comparação, dando mais trabalho pro inimigo ali. Claro que, né, clamando pela misericórdia de Deus, né, para não cairmos da fé. Mas a gente dá ali aquela perseverança e o inimigo fica furioso, né? A gente sabe muito bem disso. No entanto, é perseverar realmente, é ali prosseguir, né, sendo fiel, né, ao nosso Deus. Dessa forma a gente vai ali perseverando até o fim, né? E essa também é a outra forma ali de fortalecermos a fé, que é nos alimentando da palavra de Deus. Partindo agora, meus irmãos, para o segundo ponto, vemos que orar com sinceridade e dependência. O pai do menino possesso, ele foi sincero. Ele não fingiu ter uma fé perfeita, mas confessou sua incredulidade diante de Jesus. A oração, ela precisa ser honesta, sem máscaras. Filipenses 4, 6 ao 7, né, 4 dos versículos 6 ao 7, nos ensina a não andar ansiosos, mas apresentar tudo a Deus em oração. E o resultado é a paz que guarda o coração. A prática da oração transforma a incredulidade em confiança, porque nos lembra que não estamos sozinhos na luta. Então, quando oramos com sinceridade e dependência, clamando a Deus pelo seu auxílio, pela sua proteção, para que a nossa fé seja fortalecida, né? E principalmente apresentando essa frase também a Deus, né? Eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Isso com sinceridade, humildade de coração e independência,
nós também acabamos sendo fortalecidos, né? Nesse sentido, e obtemos a misericórdia de Deus e logo ali a gente só tende a melhorar e a nossa fé, ela é cada vez mais ali fortalecida, né? Firmada em Deus. Então, também a oração em si, mas também orar com sinceridade e dependência, né? Clamando ao nosso Deus também para que a nossa fé seja fortalecida. E agora, né, partindo para o terceiro tópico de hoje, no caso o terceiro ponto, né, aqui desse tópico, é recordar constantemente as obras de Deus. É outra forma ali, meus irmãos, a gente acabou falando aqui das promessas, né, que Deus também já trouxe lá em Apocalipse, né? Mas esse também é é um grande exemplo, né, também com que tem ali, no caso, o Apocalipse ali em si, a gente vê o Apocalipse 21, né, do versículo 3 ao 4, se eu não me engano, que abordou uma promessa que Deus nos deixou. E essa é uma forma de nós fortalecermos a confiança em Deus, que é recordar constantemente das obras que Deus já tem não só feito em nossas vidas, mas do que ele já fez ali na vida dos seus servos, né? Ali relatados na Bíblia. Tudo isso acaba ali nos fortalecendo, né? E fazendo com que a nossa fé se firme cada vez mais nele. A memória espiritual, ela é uma arma poderosa. Israel falhava quando esquecia dos feitos do Senhor. Por isso, os salmos frequentemente convidam o povo a lembrar. É dito o seguinte aqui, Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Manter um diário de gratidão, escrever experiências de livramentos e milagres pessoais, ou até mesmo meditar nos testemunhos bíblicos, ajuda a fixar na mente que Deus continua agindo hoje. Então, essa ali é uma forma, né, da gente fortalecer também a fé, recordando-se constantemente das obras do nosso Deus, né? Isso aqui são, claro que ali exemplos práticos que a gente pode destacar, mas basta, né? Eu diria que diariamente, numa meditação ali, a gente lembrar, olha o que Deus já deixou de promessa para nós, a alegria da salvação também, né? Inclusive o salmista pede lá em Salmo 51, né? Para que Deus conceda a alegria da salvação. Interessante a gente destacar também isso, né? Salmo 51, versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Na verdade não é o 8, é o 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Tudo isso ali acaba fortalecendo a nossa confiança e a nossa fé. Então, recordar-se constantemente ali das obras de Deus é uma forma também de termos a nossa fé fortalecida. Partindo agora para o quarto ponto, que é exercitar a fé em pequenas coisas. A fé, ela não se fortalece apenas em grandes provações, mas no cotidiano. Jesus ele falou que quem é fiel no pouco também será no muito. Então, se nós também formos fiéis ali, claro que também no contexto ali de que sermos fiéis, por exemplo, se recebermos um troco a mais e devolvermos aquele troco, isso é ser fiel no pouco também. Mas se também nos problemas, as aflições, né, não deixarmos de confiar, no caso, não deixarmos de confiar também nas pequenas coisas, isso também sendo fiel, tendo fé nas pequenas coisas, nós também ali exercitamos a fé e também somos fiéis ali no muito, né? E também quando passamos por grandes tribulações, seremos também fiel ali nas muitas coisas. Confiar em Deus nas decisões diárias, nos problemas aparentemente simples, é um treino para enfrentar desafios maiores. A fé, como a gente destacou um pouco mais antes, ela é como um músculo, precisa ser usada para se desenvolver. Então, meus irmãos, vamos destacar um exemplo. Eu acho que até mesmo aqui, trazendo um exemplo de minha vida, né? Eu que ainda frequento, né, a escola. Na escola, né, acaba ali, né, nesses últimos dias, que houve ali uma certa pedida ali de muitos trabalhos, né, de algumas atividades, tudo isso. Mas graças a Deus tudo deu certo, né? E assim, né, eu também, eu tenho que exercitar, né, essa fé nas pequenas coisas, né?
as coisas deram certo, graças a Deus. Mas, no entanto, ainda assim, eu tenho que melhorar muito ainda na minha fé, tenho que melhorar na minha confiança em Deus, né? Então, né, trazendo esse exemplo das atividades seculares, diárias, né, eu trouxe aqui o exemplo das atividades de trabalhos ainda tenho de fazer, né, e até outros que eu já entreguei, em si, já fiz. Mas quando a gente deixa, né, não deixa com que esses problemas acabem atrapalhando a nossa confiança, a gente também está exercitando a fé nisso. E são pequenas coisas do dia a dia, né? Atividades ali seculares, que são pequenas, não são ali grandes coisas, né? São coisas que a gente tem ali, no caso, né, cada um de nós ali temos, né, essas pequenas coisas que fazemos diariamente. Se tivermos fé e formos fiéis também nisso, né, de que tudo dará certo, confiarmos em Deus, né, e se ainda assim não der, né, ele ainda continua sendo Deus, né, tudo isso ali acaba colaborando para o fortalecimento e o amadurecimento da nossa fé. Então, é necessário que a gente também não só exercite a fé nas coisas, nos problemas, nas aflições que são gigantes, né, porque não é só nisso que a nossa fé é fortalecida, mas até mesmo nas pequenas coisas, nas pequenas ali, das atividades tanto seculares, né, ali, até mesmo as atividades que a gente pode, de certa forma, considerar pequenas espiritualmente, né? Isso não porque tem pequeno valor, mas eu diria que são mais simples ali de se fazer, né? Sendo a gente exercitando a fé nisso, né, acaba que nós temos ali um amadurecimento cada vez maior, né, ali da nossa fé. E a nossa fé acaba cada vez mais ali, né, se firmando, né? E é firmada na rocha. Então, é outra forma ali de vencermos a incredulidade. Exercitar a fé em pequenas coisas. Quinto ponto, andar em comunidade e compartilhar experiências. Ou seja, viver em comunhão, né? Só o fato de os irmãos já estarem aqui, os irmãos já ouvirem essa palavra, já cumprem alguns pontos. Primeiro que os irmãos já estão se alimentando da palavra de Deus, né? Terceiro que, pela misericórdia de Deus, aqui a gente também vê na palavra que Deus nos deixou, né, nas promessas, nós nos recordamos ali das obras que Deus já tem e das promessas que Ele tem nos deixado, né? Vimos aqui a questão de orarmos com sinceridade e dependência, que é algo que a gente deve buscar fazer. Outro exemplo também que é exercitar a fé nas pequenas coisas, mas também nós estamos aqui, né, ainda que online, estamos unidos, né, em um só corpo, um só espírito, né, um só pensamento, em comunhão, né, nós estamos em comunhão, né, ainda que de forma online, estamos em comunhão. E isso também colabora para o fortalecimento da nossa fé. A caminhada cristã, ela não é solitária. Hebreus 10, os versículos 24 a 25, nos chama a nos reunirmos para encorajar-nos, né, nos encorajar mutuamente. O testemunho de outros irmãos edifica e nos lembra que Deus é o mesmo que sustenta todos. Participar de uma comunidade de fé fortalece a confiança e nos ajuda a vencer a incredulidade. Hebreus 10, versículos 24 a 25 é dito o seguinte: E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então vemos também aqui a atualidade, né? Embora que tenha sido escrita ali há muitos anos atrás, ela ainda fala, né, aqui de verdades que são atuais, de não deixarmos de nos reunirmos, porque vemos que os dias, né, da volta do Senhor Jesus está próximo. Somos convidados a andarmos em comunidade, a compartilhar experiências de fé, de vida, da vida cristã. Tudo isso fortalece ali a nossa fé, a alegria com os irmãos, a alegria de estarmos unidos, né, ali se incentivando uns aos outros, encorajando, repreendendo também quando for necessário, né. Tudo mais ali colabora para que a nossa fé seja fortalecida, né. Em todos os sentidos, em todos os meios ali nós somos
quando estamos em comunhão, somos fortalecidos, né? A nossa fé. Então, outro exemplo aqui, sendo o quinto dele, é ter ali comunhão com os irmãos. Dessa forma também fortalecemos a fé. E agora, partindo para o sexto ponto de hoje, que inclusive tem relação ali com que Pedro, né, ali acabou passando a andar sobre as águas, que é fixar as mentes nas coisas do alto, né? A incredulidade, ela cresce quando a mente se prende às circunstâncias terrenas, né? Ela começa a crescer quando olhamos mais para os problemas. Mas quando olhamos para Deus, temos os olhos fitos às coisas que procedem de Deus, isso através da oração, isso através da leitura da palavra, isso através ali da lembrança das promessas, tendo as nossas mentes fixas nas coisas que procedem de Deus, acaba fortalecendo ali a nossa confiança no Senhor. Paulo, ele orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, versículo 2. Isso significa cultivar um olhar espiritual, relembrando que tudo está sob o controle de Deus e que nossa vida não depende apenas do visível, mas do invisível, ou seja, do eterno. Fixando os nossos olhos, a nossa mente nas coisas que procedem de Deus, né, nas coisas que são do alto, certamente a nossa fé também é fortalecida, né? E quando deixamos de olhar mais para os problemas e olhamos mais para as coisas que procedem de Deus, vem a paz ali que excede a todo entendimento, porque meditemos, irmãos, a gente está ali em oração e apresenta diante de Deus ali o nosso problema. Que privilégio! A gente está apresentando as nossas dificuldades ao Deus que criou tudo, ao Deus que fez todas as coisas. Quão maravilhoso isso é, né? Isso é, né? O quão maravilhoso isso é. O privilégio que nós temos, né, ali. E isso aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta, né, ali, é, a nossa confiança em Deus. E nós vencemos a incredulidade. Então, são meios aqui de vencermos, né, isso em si. O problema que também acaba andando por meio dentro da igreja, né, ali em alguns irmãos, né. Nós, na verdade, nem em alguns irmãos, todos nós, né, falhamos, às vezes ali, com relação à incredulidade. Mas somos convidados ali a termos a nossa fé fortalecida e buscarmos fortalecer ela, né? Alimentando da palavra de Deus, orando com sinceridade e dependência, recordando-se constantemente das obras de Deus, exercitando a fé diariamente, tendo comunhão com os irmãos, ou seja, andar em comunidade, compartilhar experiências e fixando a mente nas coisas do alto, né? Em resumo, vencer a incredulidade ela é um processo que une disciplina espiritual, lembrança das obras de Deus, dependência constante de Cristo. Não é sobre eliminar de vez qualquer sombra de dúvida, até porque isso eu diria que não é do dia para noite, não é algo que é possível, né, nós ali para nós, né, nesse corpo perecível, nós somos sujeitos sim à dúvida. Alguns são menos sujeitos, são menos tendenciosos a duvidar, têm mais fé, outros menos, né, no caso outros menos, né, são menos ali, tendem a menos duvidar menos por sua grande fé, mas tem outros que por pouca fé acabam duvidando mais, né? Então, não tem como a gente definitivamente eliminar a dúvida, ela existe em nossas vidas e sempre vai existir até que saiamos desse corpo perecível. Mas quando, né, a gente receber o corpo glorificado, né, pela misericórdia de Deus, se assim for da sua vontade, aí sim, né, dúvida não existirá, né? Agora, nesse corpo perecível, o que a gente deve buscar fazer é que a fé ela prevaleça sobre a dúvida. Então, não é sobre eliminar de vez ele qualquer pensamento de dúvida, né? Mas aprender a lidar com ela, né? Entregando tudo ao Senhor, apresentando tudo ao Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais confiamos nele, porque experimentamos de forma real que ele é fiel e digno de toda a nossa confiança. Dessa forma, a gente ali acaba fortalecendo, né, nossa confiança em Deus, fortalecemos, né, a nossa confiança em Deus e cultivamos, né, esse amor pelo nosso Deus. Então, espero que tenha ficado claro aos irmãos como definitivamente vencemos a incredulidade, o porquê que nós duvidamos, ou seja, olhando demais para os problemas, esquecendo do que Deus já fez pelas nossas vidas, né?
e um pouco aqui sobre a passagem em si, de Marcos 9, dos versículos 22b até o 24. E agora, partindo para a conclusão, né, encerraremos aqui o estudo, né? E espero que os irmãos tenham sido edificados por meio da mensagem, que os irmãos tenham compreendido aqui em si, né, o estudo de hoje, tenham sido edificados, né? E agora, partindo para a conclusão, o pedido do Pai em Marcos 9, versículo 24, é mais do que uma frase de desespero. É uma oração que nos ensina sobre a vida com Deus. Ele disse, eu creio, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Essa declaração mostra que a fé e a dúvida podem coexistir no coração humano. Isso é algo que a gente não pode declarar, isso não é algo que a gente pode afirmar que é mentira, né? É uma verdade e muito clara, né? A dúvida, elas acabam, a fé e a dúvida podem acabar coexistindo. Mas, no entanto, né, mais uma vez destacando, isso aqui não serve de desculpa para a incredulidade. A fé, ela tem que sobressair sobre a dúvida, né? A dúvida não pode prevalecer sobre a fé, mas a fé sobre a dúvida. E assim, a gente passa a confiar mais em Deus, né? Nossa fé é firmada nele. Mesmo crendo, ainda somos limitados, frágeis e sujeitos às circunstâncias. Porém, a grande lição é que não precisamos enfrentar essa luta sozinhos. A incredulidade só pode ser vencida quando levamos nossas fraquezas ao Senhor e deixamos que Ele nos fortaleça. Esse texto, ele nos convida a uma meditação sincera. Quantas vezes já experimentamos o cuidado de Deus e mesmo assim, ao surgir uma nova dificuldade, deixamos a dúvida tomar espaço, né? Quantas vezes, né, nós ali já experimentamos o cuidado de Deus e ainda assim deixamos, né, com que dúvida tomasse espaço. Ele, ou seja, Deus, já nos sustentou em momentos em que não havia saída, já nos guardou de perigos visíveis e invisíveis, já nos revelou a sua palavra e nos atraiu para si. Cada detalhe da nossa vida é marcado por sua providência, e ainda assim, muitas vezes agimos como Israel no deserto, que, mesmo depois de atravessar um mar vermelho, murmurou diante da fome e da sede. Ou como os discípulos no barco que, mesmo ao lado de Jesus, se apavoraram da tempestade. A questão não é a falta de provas do poder de Deus, mas nossa tendência de esquecer quem Ele é e o que Ele já fez. Então, prova do poder de Deus é o que não falta, né, em nossas vidas. Agora, algo que a gente tem que vencer é a tendência a se esquecer de quem Ele é e o que Ele já fez por nós. Temos que vencer isso, né? E nos firmarmos, né, ali e confiarmos mais em Deus. Superar a incredulidade exige ali cultivar a memória espiritual, lembrar as promessas cumpridas, das orações respondidas e da fidelidade de Deus em cada detalhe. Isso gera confiança para o presente e esperança para o futuro. Também requer disciplina, ou seja, mergulharmos na palavra, orar com sinceridade, exercitar a fé diariamente. Pequenos atos de confiança fortalecem nosso coração para enfrentar desafios maiores. A fé, ela não significa ausência de dúvidas, mas sim escolher confiar em Deus, apesar delas. Ainda que elas existam, você escolhe ali confiar, né, mais em Deus. Quando oramos como aquele pai, reconhecemos que nossa fé precisa ser sustentada pelo próprio Senhor. E essa dependência é o que nos conduz a uma fé madura, sólida e perseverante, né? Quando nos reconhecemos, né, que somos frágeis, que somos falhos também, né? Sem Deus nada somos. Quando reconhecemos isso, a nossa fé ela é sustentada por Deus e logo, né, a gente tem uma fé sólida, madura e perseverante. Por isso, ao concluirmos esse estudo, eu deixo aqui, né, uma breve meditação. Onde está a nossa confiança? Temos olhado mais para os problemas ou para Deus que criou todas as coisas? Temos lembrado dos feitos do Senhor em nossa vida ou deixado que a dúvida nos segue? Cabe a cada um de nós refletir sobre isso de forma sincera e buscarmos a Deus verdadeiramente, né? E pedimos o seu auxílio, né?
sua palavra falar conosco e onde ela tem falado conosco para que a gente venha a melhorar, para que não venhamos a duvidar, mas que a nossa confiança esteja firmada em Deus. O mesmo Deus que abriu o mar, que sustentou seu povo, que ressuscitou mortos através do seu poder e que entregou seu Filho por nós, continua sendo nosso Deus hoje. Ele não mudou e não mudará. Assim sejamos sinceros em nossa caminhada de fé. Quando a dúvida surgir, não a escondamos, né? Não tentemos retrair para si, mas levemos diante de Deus com a mesma oração. Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Essa súplica não é sinal de fraqueza, mas de dependência. E é essa dependência que a fé, e é nessa dependência que a fé cresce, que a confiança se aprofunda e que a vida encontra segurança. E para finalizarmos, irmãos, leremos Hebreus 11, versículo 6, que traz uma meditação aqui também para nós, né? Onde é dito o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham sido renovados por meio da mensagem que hoje eu vos trago, essa mensagem sobre a fé, que assim venhamos a confiar mais em nosso Deus, praticarmos, né, ali o fortalecimento da fé, agirmos como esse pai em humildade, clamarmos a Deus para que a nossa fé seja fortalecida, né, ali reconhecemos que não olhemos mais os problemas, né, não fixemos os nossos olhos nos problemas, né, não, a nossa atenção não esteja mais nos problemas, mas que permanecemos os nossos olhos fixos em nosso Deus, não nos esqueçamos do que Ele já nos fez, porque isso acaba ali fortalecendo a fé, e quando a gente fortalece nesse sentido, aí a incredulidade ela não toma lugar em nossas vidas. Que assim também nos alimentemos da palavra de Deus, oremos com sinceridade e dependência, nos recordemos de suas obras, né? Exercitemos a fé nas pequenas coisas, andemos em comunhão e fixemos as nossas mentes nas coisas que procedem do alto. Dessa forma, a nossa fé ela é fortalecida e passamos a confiar cada vez mais em Deus. Então, que a paz seja convosco, né? Aqueles que não são inscritos, convido-lhes a se inscrever no canal. Busco fazer estudos todas as segundas-feiras, pela misericórdia de Deus, segundo a sua vontade, às 9 horas. E espero que os irmãos tenham sido edificados por meio dessa mensagem, né? Convido aqueles que não são inscritos a se inscreverem, né? Deixem também seu like, seu comentário, né? O que acharam da pregação, se essa palavra falou com você, né? Convido-lhes a auxiliar, né? Também a compartilhar, para que o Evangelho de Deus também seja, no caso, a mensagem, né, do reino, né? O Evangelho seja propagado, né? A toda criatura, né? Ao mundo todo, né? E assim, né? Convido aqueles que não acompanham o canal a acompanharem, né, os estudos, todas as segundas-feiras às 9 horas. E aqueles que não são inscritos, na verdade, aqueles que não conhecem, né, a Igreja de Deus, convido-lhes a conhecer. Faça o discipulado, o estudo gratuito dessa doutrina. Veja os pontos de fé. Tudo gratuito para que sejamos servos do Altíssimo, né? E assim nos aproximemos mais da sua verdade. Conheçam a Igreja de Deus, certamente. Todos serão bem-vindos. Convido a todos, né, que não conhecem, para que assim, né, permaneçamos fiéis a Deus, busquemos a sua verdade e no fim, né, possamos herdar ali a vida eterna, né, e reinarmos, né, no milênio junto com Cristo, mas também vivermos, né, ali para toda a eternidade, né, com o Senhor Jesus e também com o nosso Deus. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio ouvir essa breve meditação. Que assim Deus nos conceda uma ótima noite de repouso e de descanso, que possamos repousar e ter nossas energias revigoradas. E que assim tenhamos uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Assim despeço aos irmãos, com a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus.